relação entre trabalho e movimento. Para encontrar essa relação, a gente vai ter que relembrar, no caso, a gente vai partir da equação que relaciona força com variação de estado de movimento, que é a segunda lei de Newton. Nós sabemos que existe uma relação entre trabalho e força, que a gente obteve no slide anterior. Então, partindo da segunda lei de Newton, aqui nós temos a somatória de todas as forças atuantes. Depois que a gente faz algumas manipulações, a gente obtém essa expressão, onde a somatória é sobre o trabalho realizado por todas as forças que atuam sobre o sistema. E do lado direito, a gente vai ter essa diferença, onde esse elemento 1 sobre 2m v ao quadrado é definido como a energia cinética, ou energia atribuída ao movimento do objeto. Essa relação também pode ser escrita em função da quantidade de movimento do corpo por sistema. E a gente vai ter, no final, essa relação, que é o que a gente observa experimentalmente. Todos os trabalhos que atuam sobre o corpo vão gerar uma alteração no estado de movimento entre o estado inicial e o estado final, ou no caso, o ponto inicial ou o ponto final dessa trajetória. Agora que a gente tem uma definição para o trabalho e a relação dela com a força que está atuando sobre o corpo e com a força, ou no caso, com a distância percorrida, a gente vai tentar classificar essas forças. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma trajetória cíclica, ou seja, eu vou de 1 a 2 e depois eu somo o trabalho realizado por essa força de 2 para 1. A primeira força que a gente vai analisar é a força-peso. É do nosso conhecimento que, para que esse bloco se desloque do ponto 1 para o ponto 2, é necessário que uma pessoa externa ao sistema, nesse caso nosso sistema é só a bolinha, realize um trabalho sobre esse sistema, de tal maneira que eu consiga vencer a força-peso. Para eu saber qual deve ser o valor desse trabalho que eu tenho que exercer, eu tenho que calcular qual seria o trabalho realizado pela força-peso durante esse deslocamento. Então, o trabalho que eu tenho que realizar para deslocar essa esfera do ponto 1 ao ponto 2 é esse daqui. Agora, eu liberei a ação eu não estou mais atuando sobre o objeto, ele é solto na posição 2. Nós sabemos que, nesse caso, o que vai acontecer? A bola vai espontaneamente cair, indo do ponto 2 ao ponto 1. Do ponto de vista do trabalho, o que acontece é a força-peso realiza um trabalho de descida. Quando eu somo esses dois trabalhos, eu vejo que o trabalho total na subida mais da descida é 0. Qual é a interpretação disso? A interpretação disso é a força-peso na subida armazenou o trabalho exercido pela força F. Esse trabalho armazenado, quando a força F para de atuar, leva a uma alteração do estado de movimento do objeto, nesse caso, levando a bola a descer. Então, a gente pode dizer que a força-peso, ou a força gravitacional de modo geral, ela é conservativa, ou seja, se eu realizo um trabalho no sentido contrário à força-peso, esse trabalho será armazenado pela força-peso e quando o objeto for liberado da ação da força externa, no caso a força F, a força-peso realizará espontaneamente trabalho sobre o objeto.
esse seria um exemplo de força conservativa. O próximo exemplo, como é o que sobra, é o exemplo de uma força não conservativa. A ideia para a gente determinar se ela é uma força não conservativa é a mesma. Eu vou descrever, no caso, calcular o trabalho realizado pela força-peso no deslocamento de 1 para 2. E depois eu vou calcular o mesmo trabalho no sentido contrário, de 2 para 1. Quando eu faço isso, eu verifico que, devido a uma característica da força-peso em sempre resistir ao movimento, em ambos os casos, eu vou ter a força-peso sempre atuando no sentido contrário ao movimento, de modo que o trabalho que ela realiza é negativo nos dois casos. Portanto, para que eu realize esse deslocamento, eu vou precisar, tanto na ida quanto na volta, de uma força externa que vai realizar, no caso, vai fornecer energia para o sistema para que possa ocorrer o deslocamento. A conclusão que a gente tira é que a força de atrito, ela não armazena a energia transmitida ao bloco, ou no caso, a energia necessária para vencê-lo. O que ela faz é dissipar. A gente vai ver mais tarde que uma das características da força de atrito é dissipar energia na forma de calor. Então, o que se pode pensar é, se a força de atrito eu tenho que exercer esse trabalho para que eu possa vencer a força de atrito, o que acontece com essa energia fornecida? Uma parte dela é utilizada para o deslocamento, no caso, ela altera o estado de movimento, mas na ausência dela, ou durante o deslocamento, uma parte dela vai ser transformada em calor. Então, o trabalho que eu forneço, ou o trabalho realizado pela força F, se ele consegue vencer a força de atrito, vai ser transmitido para superfície ou plano na forma de calor. E no caso a gente classifica a força de atrito como não conservativa.